Vida e Saúde está de volta e a gente traz agora o Dr. César falando sobre um assunto muito importante: a bipolaridade. Esse é um transtorno que precisa de tratamento psiquiátrico e talvez o uso de medicamentos específicos. Vamos acompanhar agora a conversa com o psiquiatra Dr. César Vasconcelos comentando sobre o assunto. Bem-vindos a mais um Claramente. Hoje vamos falar sobre o sofrimento mental chamado transtorno bipolar. A doença bipolar se caracteriza por alterações do humor. Ocorrem episódios de euforia, chamados também de mania, mas não mania no sentido popular. E essas fases maníacas ou eufóricas se alternam com períodos de depressão, geralmente grave, havendo intervalos de normalidade. Pode ocorrer apenas uma crise de depressão ou de euforia na vida da pessoa, assim como pode haver várias crises ao longo dos anos, em alguns momentos com depressão, em outros momentos com a mania ou euforia ou ambos. Chama-se bipolar porque tem esses dois polos, um eufórico e o outro depressivo. Grande parte dos pacientes maníacos não se beneficiam de terapia psicológica até que a crise de euforia seja controlada com medicamentos psiquiátricos. O Dr. Glenn Gabbard, psiquiatra e professor de medicina dos Estados Unidos, gentilmente me autorizou a usar textos seus de seu livro sobre a visão dinâmica dos sofrimentos mentais e eu quero compartilhar alguma coisa disso com vocês. Ele explica que os doentes bipolares, ao manterem a negação de sua doença, eles frequentemente argumentam que seus sintomas maníacos ou hipomaníacos não fazem parte de uma doença, mas que são o reflexo do que eles realmente são. Pacientes com doença bipolar não conseguem ter insight, que é a percepção de si mesmo. No estudo de 28 pacientes maníacos tratados numa unidade de internação, as medidas do insight foram feitas na admissão do hospital, na internação e na alta. Os pesquisadores descobriram que mesmo quando os sintomas de euforia haviam melhorado ou desaparecido, o insight permanecia notavelmente ausente. Repetindo, insight significa você olhar para o seu comportamento e perceber os erros e os acertos. O bipolar não consegue isso quando está na fase eufórica da doença. É curioso constatar que muitos pacientes bipolares continuam a negar a importância de suas crises maníacas anteriores quando eles estão bem. O Dr. Gabbard explica que isso acontece porque eles podem dizer que o comportamento era simplesmente o resultado de não cuidarem bem de si próprios e, com frequência, insistem de forma inflexível que o que aconteceu antes não acontecerá mais. Dessa forma, o indivíduo bipolar eufórico desconecta em sua mente a percepção do seu eu durante as crises nos momentos em que está bem. Essa falta de percepção do seu eu, que em certos momentos fica alterado, não parece incomodar o paciente, enquanto que, ao mesmo tempo, pode deixar os membros da família e o médico que o atende num estresse. Algumas vezes, a gravação de como a pessoa se comporta durante as crises maníacas, fazendo isso, claro, com a permissão do paciente, e gravando quando ele está bem, pode ajudar a convencê-lo da ligação entre o self ou eu maníaco e o self normal. Perceber a doença é fundamental para a aceitação do tratamento, porque como a pessoa vai procurar tratamento se ela nega estar doente? Esse é um grande desafio ao se lidar com um indivíduo bipolar. Alguns estudos verificaram que a perda precoce do pai ou da mãe, particularmente da mãe, está fortemente associada ao desenvolvimento da doença bipolar em alguns indivíduos. O Dr. Glenn comenta que as crianças que perdem suas mães antes dos 5 anos de idade apresentam um risco 4 vezes maior de desenvolver o transtorno bipolar. Existe também uma forte ligação entre o trauma psíquico na infância e a crise de mania na vida adulta, e é possível que a necessidade de negar a depressão tenha raízes nos primeiros anos de vida.
Em um estudo prospectivo de 2 anos de recaída em 61 pacientes ambulatoriais com doença bipolar, a recaída não podia ser explicada por mudança nos níveis de lítio ou aceitação da medicação. Mas se verificou que existia uma associação significativa entre fatos estressantes da vida e a recaída. Os pesquisadores concluíram que intervenções psicológicas em momentos de alto estresse são cruciais para a prevenção da recaída da doença. O carbonato de lítio e outros estabilizadores do humor com frequência passam a ter um significado especial para os pacientes bipolares. Para alguns, a medicação representa uma forma de impedir que eles sintam muito alegres em seus períodos maníacos. Por isso, muitos não querem a medicação porque pensam que vão perder a euforia. A medicação pode também fazer com que os pacientes se lembrem de membros da família que sofreram de doença bipolar e tiveram consequências ruins, como o suicídio. É importante que na fase em que o bipolar não esteja eufórico, ele seja ajudado pela psicoterapia a animá-lo a continuar tomando o medicamento e entender seus medos de aderir ao tratamento medicamentoso. Por meio da psicoterapia, ela descobriu seus medos secretos da medicação. É verdade que nem sempre o uso de medicamentos para a doença bipolar impede que a pessoa tenha uma recaída. E isso ocorre não só porque a pessoa interrompe o uso dos remédios, mas porque ela pode ter fatores estressantes em sua vida que precisam ser abordados do tratamento psicoterápico para melhorar o funcionamento do relacionamento da família, no trabalho e com amigos. A família do doente bipolar precisa ser orientada para saber como lidar com esse indivíduo. A psicoterapia, que é um tratamento psicológico baseado em conversas com um psicólogo treinado que usa técnicas específicas, ajuda para que a pessoa bipolar, fora da fase eufórica, aprenda a lidar com seus pensamentos ruins, com seus sentimentos difíceis e cultive esperança de melhora e aceite bem a necessidade de tomar a medicação. O primeiro passo no tratamento psicoterapêutico da depressão é criar uma aliança terapêutica que produza confiança do paciente no profissional. O profissional, então, vai escutar e ser empático ou sensível para com o sofrimento do indivíduo, procurando entender o ponto de vista do paciente. O Dr. Gabbard diz que talvez o erro mais comum, tanto dos membros da família quanto dos profissionais de saúde mental que está no começo da profissão, seja tentar animar o paciente bipolar na fase em que ele está deprimido, educando ou enfocando o positivo. Comentários do tipo assim, você não tem motivo para estar deprimido, você tem tantas qualidades boas, ou então dizer assim, para que você vai se suicidar? Existem tantas coisas boas a serem vividas. Frases como esta têm provavelmente um efeito contrário. Dizer coisas assim para um deprimido produz nele a sensação de que ele está dizendo isso, que a pessoa está dizendo isso para ele porque não está compreendendo o sofrimento dele. Isso pode gerar na mente do deprimido a sensação de não ser compreendido e se sentem sozinhos em sua dor, e isso contribui para ideias suicidas. O melhor ao ajudar essas pessoas deprimidas é transmitir a elas a compreensão de que existe, de fato, uma razão para estarem deprimidos. Assim, você se empatiza com a dor dessas pessoas. A abordagem inicial deve ser de apoio, mas firme. Podemos ajudar um deprimido ao simplesmente escutar e tentar ampliar a compreensão que ele tem da doença. Então, iremos pensar, por exemplo, será que essa pessoa deprimida teve uma perda importante e significativa para ela? Qual foi essa perda? Será que se sente humilhado diante da perda? Qual o significado dessa perda para esse indivíduo? Ocorreu alguma coisa grave em termos de trauma na infância ou na adolescência dele ou dela? Será que essa pessoa deprimida se rejeita e se acha sem valor? Será que ela é uma pessoa muito autoexigente e sofre porque nunca consegue chegar lá naquele padrão alto demais que coloca para si?
Será que o deprimido tem uma forte ansiedade por ser amado e, ao ter perdido alguém importante em termos de fonte de afeto, se sente desesperançado? Outras perguntas para entendermos as respostas na vida do deprimido podem ser, por exemplo, será que essa pessoa passou a vida toda dependente de alguém que era dominador e com isso não desenvolveu a sua individualidade e com isso não conseguiu realizar sonhos e desejos? A pessoa se sente fraca, desamparada e sozinha? Será isso? Então, num bom tratamento psicológico, a psicoterapia, o profissional explora esses temas escutando o paciente. Falar vai ajudar a curar. E falar ajuda a pensar, e pensar ajuda a entender de onde vem esse sofrimento. Será importante entender que eventos aparentemente precipitaram a depressão. Existe culpa ligada à agressão ou raiva e, portanto, o paciente tem essa raiva embutida aí? Então, a parte central da abordagem psicodinâmica com os pacientes deprimidos está, então, ligada ao estabelecimento do significado interpessoal e o contexto da sua depressão. Um caso clínico citado pelo Dr. Garbard conta que um senhor era um químico respeitado que precisou de hospitalização quando ficou deprimido e com risco de suicídio quando ele tinha 41 anos de idade. Enquanto ele era paciente ambulatorial, de consultório, todas as medicações antidepressivas conhecidas foram tentadas em doses terapêuticas corretas. Nenhuma das intervenções produziram um mínimo de alívio na depressão. Todavia, o paciente continua a dizer que era vítima de um desequilíbrio químico, que o médico tinha a responsabilidade de restaurar. Ele se queixou de insegurança, sentimento de desvalia, incapacidade de dormir, incapacidade de trabalhar, de se concentrar e desesperança em relação ao futuro. Algumas pessoas, de forma inconsciente, procuram obter algum tipo de ganho ou vantagem com a sua doença. Nós chamamos isso em psicologia de ganho secundário. Alguns indivíduos depressivos nunca deixam de fazer com que seu companheiro, em geral, e todo o seu ambiente, especialmente os filhos, se sintam culpados. O esposo ou esposa desses pacientes rapidamente ficam aborrecidos e podem começar a agir de forma cruel e negligente por causa de seus sentimentos de inadequação, machucando a pessoa deprimida quando ela está mais necessitada e vulnerável. As pessoas que tratam o paciente podem cair num padrão semelhante, se tornando sarcásticas ou frias pelo fato de seus pacientes repetidamente rejeitarem a sua ajuda. Pacientes deprimidos despertam muita hostilidade e sadismo nos membros da família e os psiquiatras e psicoterapeutas devem auxiliar os familiares a superar sentimentos de culpa em relação a essas reações, de forma a poderem encará-las como respostas compreensíveis num membro deprimido da família. Também no tratamento do transtorno afetivo bipolar, os medicamentos são importantes e a pessoa vai precisar de um antidepressivo estabilizador do humor, como carbonato de lítio e, às vezes, neuroléticos. É importante lembrarmos que os mesmos medicamentos produzem resultados diferentes para pessoas diferentes e não devem ser tomados sem prescrição médica. Não é verdade que as pessoas com doença bipolar têm lítio em baixa quantidade no sangue e por isso ficam doentes. O lítio é um elemento mineral e sua necessidade de nosso organismo é muito pequena. Para o tratamento da doença bipolar, usando o lítio, o que se usa é o carbonato de lítio, que é altamente tóxico, embora com bons resultados na fase eufórica. O médico responsável pelo tratamento deverá solicitar periodicamente exames de sangue para o controle do nível do lítio no sangue, buscando uma dosagem eficaz do carbonato de lítio. Então, não se automedique. Não tome medicamentos sugeridos por pessoas leigas, mesmo que elas ou conhecidos delas tenham obtido bons resultados.
Ajuda muito que a pessoa efetue mudança no estilo de vida, né? Aceitar as limitações, eliminar o consumo de substâncias nocivas à saúde, como café e outras bebidas com cafeína, não ingerir bebida alcoólica, ter horários fixos para alimentar-se, tomar 3 refeições ao dia, né? Um bom de jejum, um bom almoço, um jantar leve aí, umas 3 horas antes de dormir. E também nos intervalos de 5 horas entre uma refeição e outra é importante fazer isso. Tome muita água, né, pura nos intervalos. Caminhe pelo menos 30 minutos por dia, 5 vezes por semana. Procure dormir em horário regular antes das 11 da noite e adote uma dieta, se possível, vegetariana, evitando produtos de origem animal. Vai melhorar o contato também, você melhora aí com as pessoas, desenvolva uma filosofia espiritual de vida. Estudos científicos mostram que os que praticam uma fé religiosa têm melhores resultados na saúde geral. Bom, era isso que eu queria falar para vocês hoje. Foi um prazer ter a sua companhia. Espero você aqui no próximo episódio, se Deus quiser. Se Deus quiser, Dr. César, muito obrigada mais uma vez por esse claramente super informativo. Olha só, tá na hora do nosso boletim de saúde. Quem tá com a gente hoje é a Sara Rabit. Tudo bem, Sara? Oi, Teru, tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês. Prazer é nosso em receber você e eu gosto muito desse momento aqui da semana onde a gente fica atualizado do que a ciência tem entendido e aceito na Sara da Saúde. Com você agora, segue o nosso boletim de saúde, Sara. Então vamos agora para a nossa primeira notícia. Estima-se que cerca de 1 em cada 4 mulheres vai desenvolver arritmia cardíaca. Um estudo mostrou que mulheres na pós-menopausa são um grupo de maior risco. Após uma década de acompanhamento, os pesquisadores observaram uma forte associação entre os fatores como insônia, depressão, eventos estressantes e o desenvolvimento de fibrilação atrial. Essa associação provavelmente ocorre devido ao aumento dos níveis de inflamação no organismo, que levam à liberação de hormônios do estresse, causando maior ativação e irritabilidade do nosso coração. A fibrilação atrial é o tipo mais comum de arritmia, apresentando alta prevalência e taxa de mortalidade. Essa condição pode causar derrames e outras complicações cardiovasculares. Além das causas genéticas, ela está associada a fatores ambientais e estilo de vida, como obesidade, tabagismo, sedentarismo, abuso do álcool e apneia do sono. Agora vamos falar sobre diabetes. Quanto mais cedo uma pessoa desenvolve o diabetes tipo 2, menor será a sua expectativa de vida. Olha que triste! Como a doença está associada ao estilo de vida, é essencial controlar os fatores de risco para prevenir ou, pelo menos, retardar o seu aparecimento. O alerta vem de um novo estudo publicado no The Lancet. O cenário é preocupante, porque a incidência da doença vem crescendo em jovens no mundo todo. É isso que você ouviu, jovens. A doença aumentou 56% em pessoas na faixa dos 15 aos 39 anos. Um dos principais fatores de risco foi o alto índice de massa corporal. Outra informação importante é que se a pessoa passar muitos anos sem tratamento, mesmo as melhores terapias acabam tendo efeito limitado. O novo estudo ressalta a importância de identificar precocemente os fatores de risco e tratá-los corretamente. Vale lembrar que a obesidade é uma doença que deve ser tratada e, se preciso, com medicação, tá bom? Pois é um fator de risco para inúmeras outras doenças, não somente para o diabetes. Vamos ficar atentos. Pesquisadores de uma universidade do Canadá descobriram que ouvir a sua música favorita pode diminuir a intensidade da dor e do desconforto. Olha só! A pesquisa conversa com outros estudos recentes sobre o efeito da música como alívio para dores, até mesmo em bebês. No estudo, os cientistas procuraram entender as respostas emocionais geradas por ouvir um som conhecido. Os cientistas descobriram que a música favorita escolhida pelos participantes conseguiu reduzir a intensidade da dor e o desconforto em cerca de 1 ponto, numa escala de 10.
o que é pelo menos tão forte quanto um analgésico vendido em farmácias. E olha que eles são vendidos sem prescrição médica, né? Então, a música em movimento pode ter um efeito significativo. E se você estiver andando, melhor ainda. Levar fones de ouvido para uma consulta ou exames que pareçam dolorosos ou que você se incomode pode te ajudar. E ouvir música quando você estiver com uma dor de cabeça, cólica ou qualquer ali doença ou qualquer necessidade pode ser uma boa alternativa para substituir o seu analgésico de farmácia. Inclusive, Teru, esses dias eu fiz isso. Eu tava ali no dentista, na semana passada eu tava ali meio incomodada, coloquei um fonezinho de ouvido e realmente ajudou muito. Que interessante, eu nunca pensei que ouvir música com uma dor de cabeça suave poderia ser benéfico. Adorei essa notícia, Sara. Muito legal, né? Outra notícia boa de hoje, vem pra cá, é que a gente vai fazer essa receita deliciosa aqui no bloco seguinte. Olha só que lindo! É a salada de batata com um molho maravilhoso. Eu adoro receita simples e deliciosa como essa, tá? Você é minha convidada pra gente fazer junto essa receita, tá? Logo depois do intervalo, você aí de casa também é nosso convidado especial.